Graças a Deus. Amém? Abra em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Verso 16 em diante. Nós fomos chamados a viver pela confissão da fé. Amém? Nós fomos chamados para ser religioso. Nós não fomos chamados para subir monte, para subir escadaria da penha, para pagar promessa. Nós fomos chamados para viver por meio da confissão da fé. Amém, gente? E fé é aquilo que a gente não vê. Fé é aquilo que a gente crê. Fé é aquilo que a gente não tem, mas imagina que vai ter, e por meio dessa fé a gente obtém o que a gente deseja por meio. Amém? E Paulo diz aqui em Romanos capítulo 1, no verso 16, a gente vai ler um pouquinho. Ele diz assim, ó: pois não me envergonho do Evangelho. Por que ele não se envergonha do Evangelho? Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. Para quem? Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o meu justo viverá pela fé. Diga graças a Deus. O que é viver pela fé? É eu não basear no que eu vejo, e sim no que eu creio. Eu não estou vendo a minha vitória, mas a minha vitória está aqui dentro. E uma hora ela vai se manifestar, porque eu creio nela. Amém? Por isso Paulo deixou bem claro: eu não tenho vergonha disso. Porque o Evangelho é o poder de Deus, é de fé em fé. Paulo está dizendo: eu não tenho vergonha que vão me chamar de louco, vão dizer que eu tenho fé, vão me chamar de maluco. Porque, gente, a fé é algo doido, sim ou não? A fé é loucura. A pregação de Paulo é só loucura. É eu acreditar naquilo que eu não tenho. Mas por eu acreditar naquilo que eu não tenho, eu passo a chamar a existência, as coisas começam a acontecer na medida que está aqui dentro. Tudo que está aqui dentro, uma hora vem para fora. Amém? Então você não deve ter vergonha da fé. Você não deve ter vergonha do Evangelho. Vão chamar você de louco. Amém? E tem fé que tem que ser individual, nossa. Não temos que compartilhar com ninguém, que vão te chamar de doido, vão te chamar de louco. E quanto maior for a sua fé, mais loucuras vão te chamar, vai dizer: você é louco. Imagina, olha lá, vai dizer, vai ficar rico, doido. Olha lá, ganha um salário, pensando que vai ser. Gente, tudo é possível quando alguém. Vamos trocar viver um pouquinho? Pela fé. Tudo é Livro de impossível Romanos, quando alguém não capítulo 1, crê. versículo 17 diz: Tudo é possível quando alguém. visto que a justiça de Deus se possível revela quando no alguém. Evangelho, de fé em Então o fé, que é mais como está fácil? Crer ou não crer? Crer. justo Não viverá custa por fé. nada crer. Amém? Certeza e convicção O são crer palavras chama a que exprimem uma existência. grande Passa aí característica 2 da fé. Coríntios capítulo 5. Ela não convive no mesmo ambiente da dúvida 2 e da Coríntios, vai à hesitação. frente aí, 2 Além Coríntios disso, capítulo 5. ela é totalmente alicerçada na esperança e não em fatos. Certeza Versículo de 5. coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. A fé verdadeira é totalmente fundamentada na confiança em Deus, em sua palavra e Se não você ler nas o circunstâncias. subtítulo,
A fé só faz Paulo sentido está dizendo quando que aponta para ausente Deus. do corpo e Na presente Bíblia, com o Senhor. vemos a fé sendo Paulo apontada como explica que algo de tudo está muito poder na relacionado ao vida de meu uma corpo. pessoa. Jesus Ele me mostra que a coloca presença da fé, ausente do mesmo Senhor, que que de o Senhor é forma espírito, pequena, não corpo. faz muita diferença. A Amém? falta de fé desagrada a Então Deus. tudo que eu faço Jesus pro corpo, eu me repreendeu torno os seus longe discípulos algumas vezes do Senhor. por eles não aplicarem a sua Amém? fé nas situações que estavam Se eu vivendo. pego uma rosa, Deus é a a rosa para o meu fonte, espírito ou para minha carne? ela vem dele. Então eu fico o quê? Não há como ter fé Ausente à do parte de Senhor. Deus. Sem Então, ela, tudo que é o desagradamos a corpo Deus. Várias traz ausência pessoas do tiveram suas Senhor. vidas O transformadas por Senhor Jesus. é E, espírito. E o surpreendentemente, Senhor uma frase que trabalha ele por disse meio a da várias fé, delas nos mostra a daquilo que não importância da existe a fé. passar a Como existir. exemplo, em Porque Marcos, tudo que capítulo 10, existe versículo hoje 52. veio do nada. Então Jesus lhe disse: Amém? vai, A fé a é tua fé algo te que vem salvou. do nada. E imediatamente Então tomou a ele diz ver assim, ó, e seguia a Jesus Versículo estrada 5. fora. Ora, A fé é um elemento foi de o próprio transformação de Deus que vida. nos A preparou fé para deve isto, produzir em nós o desejo de realizar boas obras. outorgando-nos o Uma fé penhor. egoísta nem deveria ser Espírito. chamada de fé. O que A isso nossa quer fé dizer? Que o próprio é para Deus nós e para ser espalhada ao selou o nosso redor. Espírito dele dentro No do livro de nosso Tiago, espírito, capítulo 2, versículo 26, para que nós diz: possamos porque viver assim por meio como dessa o corpo fé, sem espírito é morto, assim chamando também à existência a fé sem as obras coisas é morta. que não existem, para que Além elas de passam a todos existir. estes significados, Amém? a Bíblia ainda Então mostra ele que está o deixando justo, bem claro ou aqui, seja, ora, aquele que teme a foi o Deus e próprio anda nos Deus seus caminhos, que viverá nos pela fé. preparou para isto, Ela é como o ar que ele outorgando respira. o penhor do Sem ela, o Espírito. justo não vive a vida Temos, preparada por porém, Deus para ele. Sempre com ânimo, Devemos aprender a viver sabendo de fé que em enquanto fé. estamos no corpo, Assim, a justiça de Deus é estamos revelada. ausentes do Senhor, Frequentemente, vivemos de fé, visto que em andamos dúvida por e meio de quê? descrença. Por Então meio voltamos da à fé por um pouco não pelo que e mais vemos. tarde retomamos a dúvida e a Deu para descrença. entender ou não, gente? Vamos para trás e Que para a frente, fé, de uma ela a é a outra. ausência do corpo. Agindo assim, Fé é algo traremos do infelicidade à Espírito. nossa vida. Amém? Deus tem uma grande A vida fé planejada se para nós. baseia naquilo Não que eu devemos creio, ter duplo sem ânimo. ver. Então, à medida Olha que assim eu comigo. creio sem ver, eu Deus estou amado, chamando o quê? A peço no dia de hoje existência para as aumentar coisas a que minha não fé. existem, para que elas Não quero passam viver a segundo as minhas existir. circunstâncias. Diga graças a Deus. Que a dúvida e a Ao meu descrença valorzinho aqui. não façam parte da minha Amém? vida. Então está dizendo, Eu ó, creio em Ti, no sacrifício do Teu visto Filho que e no andamos Espírito por fé Santo que habita em mim. e não. Escolho os Seus Pelo que planos vemos. para a minha vida, pois tenho a Então, se certeza você que são muito andar pelo melhores que que os você meus. vê, Espero isso não pacientemente é em Ti fé. e com fé O no que Seu é agir. fé? É Em eu nome do andar nosso pelo Senhor que eu Jesus creio. Cristo. É eu andar pelo que eu creio. É eu imaginar as coisas acontecendo. Viver pela e fé. elas do nada elas vão acontecer. O livro de Romanos, capítulo 1, Diga versículo graças a Deus 17 que você diz: vai entender. visto que a justiça de Romanos Deus se 14, revela no 23, sem Evangelho, abrir. de fé em fé, A como Bíblia está diz o escrito, seguinte: o justo que viverá tudo por que eu fé. faço sem fé, Certeza e convicção Pra Deus são palavras é que pecado. exprimem uma grande característica da Amém? fé. Ela se não eu convive venho no mesmo sem ambiente fé, da dúvida eu e estou da o quê? hesitação. Pecando. Além disso, Se ela eu é faço totalmente algo alicerçada sem na fé, esperança eu e estou não em fatos. pecando. Certeza Porque de tudo coisas que se fazemos para esperam, Deus a tem que convicção ser de por fatos que meio não da vêm. fé. A fé E sem verdadeira é fé totalmente é fundamentada na confiança em impossível Deus, em Sua agradar a Deus. palavra Tá e vendo que não muitas nas pessoas não circunstâncias. agradam a Deus? A fé só Porque faz elas sentido medem quando a aponta fé para com o Deus. corpo. Ela tem que tocar Na em Bíblia, algo, ela tem que pegar vemos a algo, fé ela sendo tem que apontada ver como algo de algo. muito poder na E vida de se uma você pessoa. basear na Bíblia, Jesus mostra que a todos presença da fé, alcançaram algo mesmo por que de meio da forma fé, pequena, não faz viram muita nada, diferença. só creram. A falta de Amém? fé desagrada a Deus. A mulher enferma dizia Jesus o quê? repreendeu Tô cansado, já os fui seus médico, discípulos já fiz algumas vários vezes exames, por eles não e o aplicarem a sua sangramento não fé passa. nas situações que estavam Mas vivendo. se eu tocar em Deus Jesus é a pela fonte fé, da fé. eu vou ficar Ela vem curada. Não há Isso como ter é fé ou fé não? à parte de Deus. Essa mulher não Sem conhecia ela, Jesus. desagradamos a Deus. Ela foi Várias chamando a pessoas existência tiveram suas a vidas Jesus. transformadas por Um Jesus. belo dia, Jesus E, passa surpreendentemente, na rua, essa uma frase que ele Essa disse mulher a toca, várias o que delas acontece? nos mostra a A fé importância da acontece. fé.
Como exemplo, em Marcos, capítulo 10, versículo 52. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. A fé é um elemento de transformação de vida. A fé deve produzir em nós o desejo de realizar boas obras. Uma fé egoísta nem deveria ser chamada de fé. A nossa fé é para nós e para ser espalhada ao nosso redor. O livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26 diz: Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Além de todos estes significados, a Bíblia ainda mostra que o justo, ou seja, aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos, viverá pela fé. Ela é como o ar que ele respira. Sem ela, o justo não vive a vida preparada por Deus para ele. Devemos aprender a viver de fé em fé. Assim, a justiça de Deus é revelada. Frequentemente, vivemos de fé em dúvida e descrença. Então, voltamos à fé por um pouco e mais tarde retomamos a dúvida e a descrença. Vamos para trás e para frente, de uma a outra. Agindo assim, traremos infelicidade à nossa vida. Deus tem uma grande vida planejada para nós. Não devemos ter duplo ânimo. Ore assim comigo. Deus amado, peço no dia de hoje para aumentar a minha fé. Não quero viver segundo as minhas circunstâncias. Que a dúvida e a descrença não façam parte da minha vida. Eu creio em Ti, no sacrifício do Teu Filho, e no Espírito Santo que habita em mim. Escolho os Seus planos para a minha vida, pois tenho a certeza que são muito melhores que os meus. Espero pacientemente em Ti e com fé no Seu agir. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Certeza e convicção são palavras que exprimem uma grande característica da fé. Ela não convive no mesmo ambiente da dúvida e da hesitação. Além disso, ela é totalmente alicerçada na esperança e não em fatos. Certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vêm. A fé verdadeira é totalmente fundamentada na confiança em Deus e em Sua palavra, e não nas circunstâncias. A fé só faz sentido quando aponta para Deus. Na Bíblia, vemos a fé sendo apontada como algo de muito poder na vida de uma pessoa. Jesus mostra que a presença da fé, mesmo que de forma pequena, faz muita diferença. A falta de fé desagrada a Deus. Jesus repreendeu os seus discípulos algumas vezes por eles não aplicarem a sua fé nas situações que estavam vivendo. Deus é a fonte da fé. Ela vem dele. Não há como ter fé à parte de Deus. Sem ela, desagradamos a Deus. Várias pessoas tiveram suas vidas transformadas por Jesus. E, surpreendentemente, uma frase que ele disse a várias delas nos mostra a importância da fé. Como exemplo, em Marcos, capítulo 10, versículo 52. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. A fé é um elemento de transformação de vida. A fé deve produzir em nós o desejo de realizar boas obras. Uma fé egoísta nem deveria ser chamada de fé. A nossa fé é para nós e para ser espalhada ao nosso redor. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26 diz: Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Porém, que cremos, além de todos estes significados, a Bíblia ainda mostra que o justo, assim jurei na minha ira, aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos, viverá pela fé. Ela é como o ar que ele respira. Sem ela, o justo não vive a vida preparada por Deus para ele.
A gente vê gente Devemos na aprender igreja a viver de correndo para fé aqui. em fé. A gente Assim, vê gente a na justiça igreja de correndo Deus é ali em busca de milagre. Frequentemente, vivemos Amém? de fé, A gente em vê dúvida pegando e um descrença. ônibus, um ovelha, Então voltamos à fé indo lá por um aparecendo pouco para ver milagre. e mais tarde E não vê retomamos a milagre. dúvida e a descrença. Amém? Vamos para A trás. gente vê a igreja para cheia, querendo uma tocar a no outra. homem, no suor, na Agindo toalhinha assim, para ter milagre, não tem traremos milagre. infelicidade à nossa vida. Parece que o milagre é Deus tem uma destinado só grande para vida alguns. planejada para nós. Jesus, quando fazia Não devemos milagre, ter duplo era para valor. todos. Amém? Olha assim comigo. E a gente vê que algo Deus não amado, bate. Peço E é um por dia isso de que essas hoje pessoas para vivem aumentar a minha cansadas. fé. É por isso que as pessoas Não vão quero para viver cá, vão segundo para as minhas ali. E elas circunstâncias. acabam Que a desistindo dúvida e porque a não há descrença fé. não façam parte da minha vida. E Paulo diz aqui algo creio muito em ti, interessante. Olha no o que ele diz, ó. sacrifício do teu Porque Filho, também a nós pelo foram Espírito Santo que anunciado as Escolho os boas seus planos para a novas. minha vida, pois O tenho que a são as certeza boas que são novas? muito Boa melhores que os notícia. meus. O que são as Espero boas pacientemente em notícias? O ti Espírito de Deus e habita com fé dentro do meu no seu espírito. agir. Em Então, nome do quando eu nosso Senhor creio em Jesus algo, Cristo. o Espírito de Amém. Deus está ligado ao meu espírito, ele chama a Meu nome existência. é, visto que a daquilo justiça que de está Deus se no meu revela céu no aqui, que é a minha Evangelho, mente. de fé em fé, Quem está como está entendendo? escrito. Então O ele diz justo assim, ó. viverá por fé. Porque também a nós foram Certeza e anunciadas as convicção boas são novas. palavras que exprimem uma Como grande se deu com característica eles. da fé. Ela não Mas a convive no mesmo palavra ambiente que da ouviram dúvida e da hesitação. não lhes Além disso, ela é aproveitou, totalmente alicerçada na esperança visto não e ter não em sido fatos. acompanhado pela Certeza fé. de coisas que É se por isso que eu sempre esperam, pergunto quando a eu sou convicção de fatos que não veem. maravilhosa. Sim, mas o que você vai A fazer fé com essa palavra? verdadeira é totalmente fundamentada Amém? na confiança em Deus, A palavra é em sua maravilhosa? palavra, Sim. e não nas Mas o que você circunstâncias. vai fazer com ela? A fé só O faz que é para se sentido fazer quando com a palavra, aponta para gente? Deus. Viver. Na Bíblia, O que ele está vemos dizendo a aqui? fé Eles sendo ouviram a apontada palavra, como algo de receberam muito boas poder na novas, vida boa de uma palavra, pessoa. fé. Jesus Mas mostra que a não presença da teve fé, proveito, mesmo que de porque forma não pequena, faz muita misturaram diferença. com a fé. A falta de fé Aí desagrada a nada Deus. acontece. Eu Jesus ouço a palavra, repreendeu os seus a discípulos palavra algumas vezes identifica com o que eu por estou eles não vivendo, aplicarem a sua fé nas situações que mas eu não estavam faço vivendo. nada, eu não misturo a fé. Deus é a fonte da Amém? fé. Ela vem É eu dele. quando eu fazer um café, Não há como ter fé eu não a parte de misturo Deus. açúcar. Sem ela, Imagina como é esse desagradamos café a na Deus. verdade. Várias pessoas tiveram suas vidas Então o que está transformadas por faltando? Jesus. Eu tenho café, E, mas eu preciso surpreendentemente, misturar o quê? uma frase O que ele açúcar disse para a evitar várias o doce. delas nos mostra a Eu importância tenho a da fé. palavra, Como exemplo, mas se eu em não Marcos, tiver a capítulo fé, 10, versículo que 52. proveito vai ter ouvir a palavra? Então Jesus lhe Que disse: proveito vai mudar a Vai, minha vida? a tua fé te Hã? salvou. E Tudo na imediatamente vida tem tornou a a vir teoria e prática. seguia a Jesus estrada afora. Digamos que você vai enfrentar uma A fé é um autoescola para elemento aprender a de dirigir um transformação automóvel. de vida. Você vai A fé aprender deve toda a produzir em nós o teoria, desejo toda. de realizar boas obras. mas enquanto Uma fé você egoísta não botar Nem deveria ser chamada de o fé. pé lá nos pedais, A nossa fé entrar dentro do É para carro nós e dirigir, e para ser você espalhada não ao sabe nosso dirigir. redor. O Amém? livro de Tiago, Porque você capítulo tem a 2, teoria, versículo 26 diz: mas está faltando o Porque quê? assim como o corpo sem prática. espírito é morto, E o que assim serve a também prática? a fé sem Chamar a obras é existência morta. que você já sabe. Além Amém? de todos estes Então o que Paulo significados, está dizendo aqui? a Ó? Bíblia ainda mostra que o justo, Hebreus ou 4, seja, 2. Porque aquele que também teme a a Deus nós e anda foram nos seus anunciadas as caminhos, boas viverá novas. pela fé. Ela é como o ar Como se que ele deu com respira. eles. Ele está Sem dizendo ela, o o povo justo está não perdido. vive a vida preparada por Eles Deus para ele. receberam a palavra. Devemos aprender a Mas está viver de dizendo fé aqui, em como fé. se deu com eles. Assim, a Mas a justiça palavra de que Deus é ouviram revelada. não lhes aproveitou. Frequentemente, vivemos de fé, Visto não em ter sido dúvida e acompanhado descrença. pela fé. Então voltamos à fé Aqueles que a um ouviram. pouco e mais Nós, tarde porém, retomamos a que dúvida e a cremos, descrença. Vamos para entramos trás aonde? e para frente, No de uma a descanso, outra. conforme Agindo Deus tem assim, dito. traremos Assim jurei infelicidade na à nossa minha vida. ira, Deus tem uma não grande vida planejada para entrarão nós. no Não meu devemos ter dúvida. alguma. descanso. Gente, você Olha sabe assim que tem comigo. alma dentro da igreja que não tem descanso. Deus amado, peço no Você dia sabe de que tem hoje para gente dentro da aumentar a minha igreja, fé. mas a alma não tem descanso. Não quero viver segundo as minhas Amém? circunstâncias. Que a Porque dúvida o e a único que dá descrença descanso para a alma não quem façam é? parte da minha vida. É a fé em quem? Eu creio em Ti, Em no Jesus. sacrifício do Teu E as Filho, pessoas botam fé em no quem? Espírito Santo No que homem. habita em mim.
E as pessoas botam Escolho fé os em seus quem? planos Na para a minha rosa, vida, no pois tenho a óleo. certeza que E as são muito pessoas botam melhores fé em que os quem? No homem, no Espero suor, na sua pacientemente em glória, Ti na sua e com fé idolatria, no seu como agir. se ele Em nome do tirasse nosso Deus e Senhor ele Jesus fosse Cristo, Deus. Então sai a visto fé, que a justiça eles de Deus se ouviram a revela no palavra, Evangelho, receberam de a fé em palavra, fé, como está mas escrito, ela não foi o justo acompanhada viverá pela por fé. fé. Ela não foi Certeza e misturada convicção com são a palavras fé. que exprimem uma Porque grande observa, característica da gente, tem fé. hora que a palavra parece que é só para Ela não você. convive no mesmo ambiente da Amém? dúvida e da hesitação. Parece que Deus tirou todo Além mundo e falou, disso, meu Deus, ela é estuda aí pra totalmente mim. alicerçada na Meu esperança Deus, eu vinha e no não em caminho falando fatos. sobre isso. Certeza de Meu Deus, eu coisas estava que se esperam, ontem a conversando, convicção olha, de ainda fatos agora que não Deus vêm. está falando com você. A fé Mas verdadeira ele está é esperando o totalmente quê? fundamentada na confiança em Deus Você e em sua misturar o que palavra, você e ouviu com a não fé. nas Mas sabe o que circunstâncias. muitos fazem? Só A fé ouvem. só faz sentido quando Elas aponta não usam a para Deus. fé. E a Bíblia Na diz que Bíblia, sem fé vemos a fé sendo apontada como algo de muito poder impossível na vida de uma pessoa. agradar a Deus. Jesus mostra que a Por que presença da muita fé, gente não consegue mesmo o que que de quer? forma pequena, faz Porque muita não diferença. consegue usar a fé A que falta de agrada fé desagrada a a Deus. Deus. Está ligado no seu Jesus espírito. repreendeu os seus Amém? discípulos algumas vezes por Amado, eles não aplicarem a sua fé nas existe um situações dito que estavam popular vivendo. Deus que é a se o fonte. boi conhecesse a Ela força vem que ele dele. tem, Não há como ter ele fé à jamais parte de Deus. puxava a carroça. Sem ela, desagradamos a Deus. Amém? Várias pessoas É que ele não sabe tiveram a suas força que vidas tem. transformadas por Jesus. Sobe E, em cima dele, surpreendentemente, bate no uma lombo frase que dele, ele ele faz o disse que a quer. várias Ele não delas sabe nos usar mostra a força que importância tem. da fé. Me desculpe, Como eu exemplo, não estou em comparando Marcos, você com capítulo 10, boi. versículo 52. Então Mas o Jesus que eu lhe quero dizer é o disse: seguinte: Vai, a muitas tua fé te pessoas salvou. não E sabem a força imediatamente tornou a mental ver que tem de e mudar a seguia tua história. Jesus estrada afora. Muitas pessoas A fé é um elemento não de sabem transformação de vida. misturar o que A houve fé deve pela produzir em fé. nós o desejo de Amém? realizar boas obras. E a minha Uma fé preocupação egoísta maior nem deveria ser chamada de fé. é que ao invés dela A nossa misturar a fé É do para que ela nós ouve, e para ser espalhada ela ao nosso mistura a redor. religião. Ela ouve No livro aqui, de ela ouve Tiago, aqui, ela capítulo ouve 2, acolá, ela versículo ouve acolá. 26 diz: Isso cria uma Porque assim confusão como o mental corpo sem espírito é e morto, ela vai assim também deixar a de fé viver a sem fé. obras é morta. Amém? Além E o de interessante todos é que estes ela significados, saiu daqui, a ela vai Bíblia fazer ainda tudo mostra parar. que o justo, ou seja, É interessante aquele que teme a como Deus isso e anda nos seus acontece. caminhos, viverá pela fé. Amém? Ela é como o ar que Aqui ele ela não vê respira. ninguém manifestar Sem ela, o diabo, justo não vê. vive a vida preparada Por por quê? Deus para ele. Não há uma Devemos predisposição para aprender isso. a viver de fé Amém? em fé. Assim, a Mas se justiça eu de quiser Deus é fazer alguém revelada. manifestar aqui, eu faço. Frequentemente, vivemos de fé, Faço. em dúvida Deixa e alguém entrar descrença. aqui que não conhece Então essa voltamos palavra, à eu fé faço ela um manifestar. pouco Eu e dou a mais tarde sugestão na mente retomamos dela, a ela tá dúvida e a com diabo, ela vai descrença. gritar aqui. Ela Vamos vai para gritar. trás e para frente, Amém? uma a outra. Amém, amém, Agindo gente? assim, O traremos diabo que nós infelicidade à temos nossa vida. hoje Deus tem uma é a grande nossa vida natureza planejada em para nós. desobediência a Não Deus. É diabo devemos ter pura, dúvida. Satanás. Olha Amém? assim comigo. Não há um espírito que Deus vai amado, entrar no teu espírito. O peço teu no dia de espírito hoje já tem para um espírito aumentar a minha ligado, que é o fé. espírito de Deus. Não quero viver para segundo as outro. minhas circunstâncias. Amém? Que a dúvida e a descrença 1 Coríntios não 3, façam parte 16 da diz o minha quê? vida. Acaso não O sabeis sacrifício do que o teu filho, Espírito de Deus é o Espírito Santo que habita habita em mim. dentro de vós? escolho Parece os que a seus gente não planos para a sabe. minha vida, pois tenho Vamos ver esse certeza que verso? são Vamos lá, muito melhores para não que dizer que eu os estou inventando. 1 Coríntios Espero 3. pacientemente em ti e com fé no seu agir. Em nome do Primeiro, nosso Senhor primeiro Jesus passa aí Cristo, em 2 Coríntios 6. visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Não, é O primeiramente. justo 1 Coríntios viverá por 3. fé. 1 Certeza e Coríntios convicção 3. são palavras que exprimem Olha uma o grande que o apóstolo está característica da dizendo, fé. gente. É o que eu Ela digo, não eu falo. Tem convive gente que não no sabe mesmo a força ambiente que da tem. dúvida e da hesitação. É por isso que está empurrando Além essa disso, carroça tão ela é pesada. totalmente alicerçada na É por isso que esperança está. e não em Não é fatos. empurrando, não, é puxando, Certeza né? de coisas que se Então, quer dizer, esperam, é por isso que está a puxando convicção essa de carroça tão fatos que pesada. não vêm. Ô céu! A fé verdadeira é Oh, totalmente vida. fundamentada na Oh, confiança em meu Deus, Deus eu não e em consigo sua arrumar palavra ninguém. e não Eu não nas consigo arrumar um circunstâncias. emprego. A fé só faz Pra mim tá sentido tudo quando difícil. aponta para Deus.
ela não Na mistura Bíblia, fé. E olha que vemos ela a ouve fé falar sendo de fé, apontada como algo de mas muito isso não poder entra na na mente vida de uma dela, pessoa. não liga o espírito dela com o Jesus espírito de mostra que a Deus. presença da fé, Amém? mesmo que de forma pequena, Então a faz muita palavra é diferença. boa, a palavra é A de falta de fé, fé desagrada a Deus. mas a palavra não Jesus veio para nada, porque ela não repreendeu mistura os seus fé. discípulos É algumas igual café vezes sem açúcar, por eles não gente, ninguém aplicarem a aguenta, sua ninguém fé merece. nas situações que estavam vivendo. Amém? Deus é Embora a tem gente que fonte, gosta, nem acredito que gosta, ela vem beba, né? dele. É Não ou há não é? como ter fé à parte de Deus. Sem ela, desagradamos a Deus. A fé Várias também. pessoas tiveram A suas palavra vidas também tem que transformadas botar por doce, tem que Jesus. botar fé. E, Tem que surpreendentemente, acreditar. uma frase que ele disse A a sua várias vida é o que delas você acredita, nos mostra a pastor, não importância da acredita em fé. nada, então eu sei que sua vida é Como nada. exemplo, em Marcos, Amém? capítulo 10, versículo Pastor, eu 52. acredito que eu não vou arrumar nada, então Então realmente Jesus eu lhe sei que disse: você não vai arrumar nada. Vai, a tua fé Porque te é o que salvou. você acredita. E imediatamente tornou 1 a vir Coríntios e capítulo seguia 3. Jesus estrada fora. A Verso fé é um elemento de 16. transformação de vida. Paulo está falando da A fé deve responsabilidade produzir em dos que nós o ensinam. desejo de realizar boas obras. Nem responsabilidade Uma eles fé têm. egoísta nem Porque deveria se ser tivesse, chamada eles de fé. viam mais isso aqui, ó. A nossa fé Verso é para 16. nós e para ser Não espalhada ao nosso sabeis. redor. Porque parece O que a livro de gente não Tiago, sabe, né? capítulo 2, versículo Porque 26 se diz: soubesse que o Espírito Santo porque está assim dentro dela, não como o estaria corpo bem, sem espírito é bem, morto, espírito assim bem. também Bem que a vem fé uma sem coisa já tá obras dentro. é morta. Eu tenho que Além de ativar o que já todos tá dentro estes por meio da fé. significados, Já está a ligado ao Bíblia meu ainda mostra que espírito, o de Deus. justo, ou seja, Quando aquele Jesus que teme a vai à Deus cruz, e anda nos presta seus atenção, caminhos, gente. viverá pela fé. Como é que é o batismo Ela é em como o ar água? que Às ele vezes tem que colocar respira. tudo para poder Sem ela, o explicar justo melhor. não vive a vida O que é o preparada por batismo Deus em para água? ele. Um Devemos aprender simbolismo a viver de de fé que você em fé. morreria, Assim, aquela a justiça de velha Deus é criatura, revelada. quando levantasse, sairia uma Frequentemente, nova vivemos de criatura. fé, em dúvida Amém? e descrença. Só que Então esse voltamos à fé batismo não foi com inventado por Deus, não, viu? E mais tarde retomamos a dúvida Amém? e a descrença. Foi o Vamos para judeu. trás e para frente, Amém? de uma a outra. Os judeus achavam Agindo que o assim, simples fato de traremos fazer, infelicidade à nossa de vida. conta, né? Ninguém Deus nasce tem uma que grande tem uma vida criatura planejada como humano, para pelo nós. amor de Deus. Não devemos Vamos ter ser muito realistas. ânimo. Amém? Ore assim É por isso que comigo. ficam rebatizando várias vezes. Deus Vai amado, rebatizar a vida inteira, não vai Peço no mudar. dia de hoje para aumentar a minha Pedro fé. diz que o batismo em água quero viver não segundo tira a as minhas imundícia da circunstâncias. carne, não Que a tira. dúvida e a descrença Vai não batizar façam na parte da carne, minha vai vida. batizar na água, Eu creio mas em a Ti, imundície no da carne vai sacrifício do continuar. Teu Vai Filho, continuar com pensamento no Espírito sujo, Santo vai que habita em continuar mim. sendo hipócrita, vai Escolho os Seus continuar planos para a falando minha vida, palavrão, pois tenho a vai certeza que são continuar muito melhores fazendo o que que os tem que meus. fazer a carne. Espero Porque isso não pacientemente muda. em Ti e com Amém? fé no Seu agir. Então o que Em nome Jesus do resolveu nosso fazer? Senhor Vou Jesus fazer um Cristo. batismo Amém. Visto que a justiça de Deus se revela no diferente que vai dar Evangelho, certo. de fé em fé, como Amém? está escrito, o Jesus justo não batizou viverá por ninguém. fé. Eu sou meio igual a Certeza e Jesus, convicção sabia, gente? são palavras que Minha exprimem presunção uma falar grande disso não, viu? característica da fé. Porque eu sou imitador de Jesus. Ela não sou igual a convive Jesus, no quem mesmo sou eu? ambiente da dúvida Mas e eu da imito hesitação. Jesus. Além disso, Amém? ela é totalmente alicerçada Porque eu na não esperança concordo, e não em eu não fatos. participo. Certeza de coisas que se Amém? esperam, a convicção de Jesus fatos que não vêm. Não batizou ninguém. A fé verdadeira é Jesus só totalmente obedeceu fundamentada na que confiança em Deus batizasse e ele em só Sua para todo palavra mundo e ver não que ele nas cumpriu aquela circunstâncias. lei e acabou. A fé só Mas faz você não vê sentido Jesus quando batizando aponta ninguém, para né, Deus. Amém? Na Bíblia, Você viu até vemos a Paulo fé cometer esse sendo erro. apontada como algo de Paulo muito disse, eu poder na batizei vida de uma alguns pessoa. aí, mas não era para ter batizado. Jesus mostra que a presença da fé, Amém? mesmo que de forma Aí que pequena, Jesus falou, faz bom, muita ele diferença. recebe água, né? A falta de fé Eles vão desagrada a receber o Deus. Espírito. Eles vão Jesus tomar um banho de repreendeu Espírito. os seus discípulos algumas Amém? vezes por eles não Eu vou na aplicarem a sua cruz, fé nas O situações que meu estavam sangue vai vivendo. verter pelaquela cruz. Deus é a Mas o meu fonte, Espírito vai entrar tudo dentro ela vem dele. Não há Amém? como ter fé à E se parte de eles Deus. misturar o Sem que ela, houve pela desagradamos fé, a Deus. eles vão Várias transformar a vida pessoas deles toda. tiveram suas vidas Quem está transformadas por entendendo, diga Jesus. graças a Deus. E, Por que surpreendentemente, muitas vidas uma não são frase que ele transformadas? disse a várias delas Porque não nos há uma mostra a mistura importância da da fé. fé. Como Há uma exemplo, religião. em Marcos, capítulo Amém? 10, versículo E não tem 52. utilidade para Então nada. Jesus Você lhe disse, sabe que você já vai, participou de a religião e tua eu fé te também. salvou. E imediatamente tornou a vir e seguia Todo Jesus brasileiro estrada fora.
ele já A nasce fé é um elemento de nesses dois transformação seres. de vida. Ou ele é católico, A fé deve nada produzir em pratica nós o nada, desejo de realizar ou ele é boas obras. espírita. Uma fé egoísta nem Ou deveria ele ser veio de chamada um de berço fé. espírita, A nossa fé ou é ele para veio nós católico. e para ser espalhada Só ao porque nosso se redor. batizou lá, ele diz que é católico. Na O verdade, ele é livro de ateu, Tiago, ele nem lá ele vai. capítulo 2, versículo 26 Amém? diz: porque assim Então, como o que o Jesus corpo sem faz? espírito é Eu vou dar outro morto, batismo. assim também a fé João sem Batista, obras quando é prega morta. batismo, ele fala, olha, Além esse batismo de que eu estou pregando todos aqui, estes gente, significados, ele não a vale Bíblia nada. ainda mostra que o João justo, Batista estava ou querendo seja, dizer isso, Mateus aquele 3. que teme a Deus e anda nos Ele estava seus dizendo, olha, caminhos, esse viverá batismo pela aqui é fé. só para remissão de pecados. Ela é como o ar que ele respira. Só para Sem ela, o remir justo não alguns vive. pecados. A vida preparada Mas por o que Deus vem para ele. após mim, eu não sou digno nem Devemos de arrumar a aprender a sandália viver de dele. fé em fé. Porque o batismo que ele vai Assim, trazer a é justiça batismo de do Deus é fogo. revelada. É batismo do Espírito Frequentemente, Santo. vivemos de É fé, batismo para mudar. dúvida e descrença. Está lá em Mateus 3. Então voltamos você à vê. fé um pouco Amém? e mais Aí agora tarde ele escreve retomamos a aqui, ó, Paulo dúvida e a escreve aqui, descrença. ó. Vamos para 3,16, trás, 1 Coríntios. Ó. de uma a outra. Não sabeis Agindo assim, que sois traremos infelicidade à nossa santuário vida. de Deus. Deus tem uma grande vida planejada E que para o nós. Espírito, Não devemos letra ter maiúscula, duplo ânimo. de Deus Olha habita esse onde? ponto. Lá no céu. Deus amado, Habita onde? peço no dia Fala de para esse hoje para irmão, o Espírito aumentar de a Deus minha fé. habita dentro de Não você. quero viver segundo as minhas circunstâncias. Gente, você sabe o Que que a é isso? dúvida e a descrença O não Espírito façam parte daquele da que minha vida. criou tudo Eu creio em Ti, está dentro no de mim. sacrifício do Teu Filho. Aí eu pergunto, Espírito o que você Santo vai que fazer habita com em mim. isso? Hã? Escolho os Seus planos Usar para a a minha fé vida, para mudar a sua pois história, tenho a sua vida. certeza que são muito melhores que os Amém? meus. E o que a gente Espero faz? pacientemente Não em Ti usa a fé. e com fé no E o Seu que a agir. gente faz? Em nome do Ouve nosso a Senhor palavra Jesus da Cristo, fé, mas não visto que a justiça acompanha. de Deus se revela no com a fé. Evangelho, de fé em E qual é o fé, resultado como está disso? escrito, Nada. o justo Amém? viverá por fé. Porque nada mais nada é Certeza igual e o que é. convicção são palavras E nada mais que um é exprimem igual uma que é. grande característica da fé. Bota um pelo Ela menos não aí, gente. convive no mesmo ambiente da Amém? dúvida e da hesitação. Agora, nós Além somos disso, um Deus ela que é criou totalmente tudo do nada. alicerçada na esperança, Como eu e não falei. em fatos. Ó, Certeza para de nós, coisas que tudo é se possível, esperam, né? a convicção de Mas fatos que para não Deus, veem. nada. A fé verdadeira É é impossível. totalmente fundamentada na Olha confiança só. em Deus e em Sua Para palavra, Deus, e não nas nada. circunstâncias. É A impossível. fé só faz sentido quando aponta Pastor, para então Deus. se a minha vida não acontece nada, o que Na está Bíblia, acontecendo? Vemos a Tá fé faltando o que sendo aí, apontada gente? como algo de Fé. muito poder na vida de uma Amém? pessoa. Pastor, mas Jesus todo mostra dia que a mesma presença coisa, da tá fé, faltando o que mesmo que aí? de forma pequena, faz muita Está diferença. faltando o quê? A falta de fé desagrada a Deus. Que Deus pode mudar. Jesus E vai mudar a minha história. repreendeu os seus Amém? discípulos algumas vezes Diga por eles amém. não aplicarem a sua fé Então o que nas deixou bem situações que claro? estavam Vem vivendo. cá, acaso vocês não sabem, Deus é a fonte. hã? Que o Espírito Ela vem dele. de Deus está dentro Não há de como vocês. ter fé à parte de Deus. E Sem se ela, alguém destruir o desagradamos a Deus. santuário de Deus, Várias Deus pessoas o tiveram suas destruirá, vidas transformadas porque por o Jesus. santuário de Deus que E sois vós é surpreendentemente, uma frase que sagrado. ele disse a várias delas nos Gente. mostra a importância da fé. Amém? Como exemplo, em Aí o Marcos que a religião capítulo 10, faz? versículo 52. Hã? Vem, Espírito, Então Jesus vem, lhe disse, Espírito, vem, vai, Espírito, a Espírito tua tá fé bem, te Espírito já salvou. tá dentro. E imediatamente tornou a Amém? ver e seguia a Jesus O que eu estrada preciso afora. é misturar o que eu A ouço fé é um elemento com a de transformação fé. de vida. A fé Jamais deve produzir em existência. nós Deus o do nada desejo criou de tudo. realizar boas obras. Gênesis, Uma a fé Bíblia diz que o egoísta mundo era sem nem deveria forma ser e chamada de fé. vazio. Ou A nossa seja, fé não tinha nada. é para nós e Deus, para ser o espalhada nada para ao ele é nosso redor. possível. No livro Amém? de Tiago, capítulo 2, Tudo para versículo Deus é 26 possível, ou diz: seja, o nada porque para ele é assim possível. como Ele o pega corpo o sem nada e espírito é transforma em morto, tudo. assim também a fé sem Amém? obras é morta. E ele quer que nós Além façamos de iguais a ele. todos estes significados, Eu não a tenho Bíblia ainda nada, mostra que o justo, mas eu vou ou pegar do seja, meu nada e vou aquele que tornar teme a tudo Deus e possível na anda minha nos vida seus através da caminhos, minha viverá fé. pela fé. Eu vou começar a pensar. Ela é como o ar eu vou que ele começar a respira. atrair na minha Sem vida o que ela, eu o justo penso. não vive. O A vida problema é que a preparada gente por faz Deus isso. para ele. Amém. Devemos aprender Glória a a viver Deus. de fé em fé. Ainda mais um Assim, monte a de justiça informação de em Deus é contrária à Bíblia. Aí que tu Frequentemente, não vai fazer vivemos mesmo, de gente. fé em Amém? dúvida e descrença. E tem gente Então que voltamos empresta à fé ouvido a ouvir um outras pouco coisas
que vai E mais neutralizar, tarde vai retomamos a misturar dúvida e a a descrença. tua cabeça. Vamos para trás Amém? e para frente. Nós De temos que ser uma mais a outra. fiéis. Agindo assim, Sabia? A palavra. traremos Lembra que ele falou para infelicidade à nossa vida. Timóteo, cuida de ti Deus e da tem tua uma doutrina. grande Tem gente que vida não cuida da planejada sua para doutrina. nós. Está olhando Não doutrina de devemos outros. ter duplo ânimo. Amém? Ore Tem assim doutrina aí comigo. que está dizendo que não tem que dar dízimo. Deus amado, Tem doutrina que tem que peço no estar dia dizendo de que tem que hoje dar para dízimo. aumentar a minha fé. Tem doutrina aí que tem que dizer Não que quero tem que viver vender segundo tudo e as dar minhas tudo. Tem circunstâncias. doutrina que não E tem a nada a dúvida e ver com a a doutrina descrença que Paulo não fala de façam parte morte. da minha vida. Eu Amém? creio em Ti, no sacrifício Amém do Teu ou não? Filho e no Então ele está Espírito dizendo Santo que claramente. habita em mim. Aí, ó, pula aí para o capítulo Escolho os Seus 6. planos para a minha vida, pois tenho a certeza que Verso são muito 19, melhores olha que só, os meus. parece que ele repete a mesma Espero coisa. pacientemente em Ti Paulo e estava com querendo fé entender, no Seu fazer agir. com que a igreja de Em Corinto nome do nosso entendesse Senhor isso. Jesus Cristo, visto que a Porque a justiça igreja de de Deus se Corinto era revela no carnal, Evangelho, viu, gente? de fé em fé, E tem como está gente que é escrito. igual Corinto, O justo carnal viverá toda a por fé. vida. Certeza e 20 convicção anos são palavras que ouvindo, nunca exprimem praticou. uma grande característica da fé. Amém? Ela não Gente, pega convive uma coisa no que mesmo você ambiente quer, da coloca dúvida dentro de e da você e não hesitação. tira, deixa. Além disso, Imagina aquilo ela é acontecendo. totalmente alicerçada na esperança e não em fatos. Digamos que você Certeza queira, de vamos lá, coisas vamos que pensar, se esperam, eu não, a você, pelo convicção amor de de Deus, eu quero fatos que marido. não vêm. A fé Vamos lá, verdadeira é pensa totalmente no marido, fundamentada na pensa. confiança em Deus Procura e não, em não Sua procura. palavra, e não nas Pensa numa circunstâncias. pessoa do jeito que A você fé só quer, faz sentido quando da aponta maneira para que Deus. você deseja, como te Na trata. Bíblia, Você vai vemos a começar fé a sendo chamar a apontada como algo de muito existência. poder na vida de uma Não pessoa. precisa correr atrás não, viu? Jesus gente? mostra que a presença da fé, Precisa ser mesmo louco, que de não, forma viu? pequena, faz muita Amém? diferença. A falta Porque de fé Deus, desagrada a quando Deus. dá, não precisa correr atrás não. Jesus repreendeu traz. os seus discípulos Amém? algumas vezes por eles A não mulher aplicarem a sua hemorrágica, fé Jesus passou nas na situações porta que dela, estavam porque ela vivendo. estava dentro dela Deus pura. é a fonte da Amém? fé. Ela foi chamando Ela vem existência, dele. as coisas foram acontecendo. Não há como ter fé à Amém? parte de Deus. Sem ela, Aquele paralítico de desagradamos a 38 Deus. anos, ia lá no tanque, Várias nada, pessoas nada. tiveram suas vidas Chegou uma hora que transformadas apareceu por lá no tanque, Jesus. E, Jesus, surpreendentemente, porque uma a cura frase estava que ele dentro disse daquele a homem, várias um dia você delas curado. nos E mostra a olha que não era importância da alguns fé. dias, não era Como anos. exemplo, em Marcos, Estava na capítulo 10, mente daquele versículo homem 52. há anos ser curado. Então Jesus lhe disse: Jesus aparece Vai, para o a homem. tua fé te salvou. Amém? E imediatamente tornou a Bartimeu, ver cego e seguia mendigo, quando vê Jesus sai estrada gritando, o que afora. Jesus faz? Chama ele. A fé é um Eu elemento gosto de assim de louco, assim, transformação que de vida. acredita, que grita, A fé que deve quer produzir em realmente. nós o desejo Amém? de realizar Ele boas estava ali obras. misturado na fé. Uma fé egoísta Não, Jesus, filho da nem vida, deveria pelo amor ser de Deus, chamada tem de fé. compaixão de mim. Eu quero nossa ver, fé eu quero ver. É para Chama nós ele, chama e ele. para ser espalhada Para ao os nosso discípulos ele redor. estava incomodando. No livro de Mas Tiago, para Jesus, capítulo Jesus 2, estava se versículo alegrando com 26 ele. diz: Porque assim Jesus estava como alegre o com corpo aquela sem atitude espírito é dele. morto, assim também Amém? a fé sem obras 1 é Coríntios morta. 6,19, parece que Paulo repete. ó, Além de "Acaso todos não estes sabeis significados, a Bíblia ainda que mostra o que o vosso justo, ou seja, corpo aquele que teme a é Deus e anda nos seus santuário, caminhos, é viverá casa, pela é fé. morada Ela é como o ar do que ele Espírito respira. Santo Sem ela, o justo que não vive está onde? a vida preparada por Deus. que para ele. está em vós, Devemos o aprender a qual viver de fé tende em da fé. parte de quem? Assim, a justiça de De Deus é Deus. revelada. E que não Frequentemente, sois de vós vivemos de fé, mesmo, em dúvida e porque descrença. foste Então comprado voltamos à fé com um pouco por preço. e mais tarde por retomamos a R$1.000. dúvida e a descrença. Foi Vamos comprado por para quê? trás e para Por frente. preço. Preço De de uma quê? a outra. O sangue de Jesus na cruz. Agindo assim, traremos Qual o preço de um infelicidade à sangue? nossa vida. Deus Hã? tem uma grande vida planejada para nós. Imagina aí, Não devemos ter duplo ânimo. quanto Olha seria assim comigo. 1 litro de sangue? Deus Se fosse amado, cobrar, vem cá, sangue é Peço vida, no sem dia sangue de hoje ninguém para vive. aumentar a minha fé. A vida não tem preço. Não quero viver o sangue segundo as não minhas tem preço. circunstâncias. Que a Amém? dúvida e a Porque descrença sem sangue não façam parte não da há minha vida. vida. Eu O que creio Jesus deu na cruz no por nós? sacrifício A do vida, Filho o sangue dele, e no para a gente sair Espírito dessa Santo mentira religiosa, para a gente entender que Escolha ele os seus habita dentro planos do para nosso a minha vida, espírito. pois É tenho a só a certeza gente que usar são a muito fé melhores que as que os coisas começam a vir na nossa Espero vida. pacientemente em Ti Amém? e com fé no Seu Mas agir. muitas Em nome do nosso Senhor Jesus sugestões Cristo. que tem por aí Visto que a espalhadas, justiça de Deus se como revela no tinha no período Evangelho, de Jesus, de fé em fé, como muito está escrito, ensinamento o errado justo viverá por fé. fazia com que o povo errasse.
Certeza e convicção são palavras que exprimem uma grande característica. Por que eles erravam? Porque eles Ela não conheciam convive Jesus, no mesmo ambiente da dúvida e da hesitação. Além disso, ela é totalmente alicerçada na esperança e não em fatos. Amém? Certeza de coisas que Eles se só pregam esperam, o que eles a convicção querem. de fatos que não vêm. Isso não vai A fé trazer verdadeira é nada. totalmente fundamentada para a na sua confiança em Deus e em Diga sua graças a palavra, Deus. e não nas Ele deixou circunstâncias. bem claro: A fé acaso só não faz sabeis sentido que o quando vosso aponta para Deus. corpo Na é Bíblia, casa, é vemos morada a do fé Espírito sendo Santo que está em apontada como vós, algo de o muito poder qual na vida tendes de da uma pessoa. parte de Deus e que não sou de Jesus vós mostra mesmo, que a presença da e fé, que foste mesmo que de comprado forma pequena, por preço. faz muita diferença. Agora, A pois, falta de fé glorifica desagrada a Deus. no vosso corpo. Jesus repreendeu Amém? os seus discípulos algumas Tem vezes gente que por eles não aplicarem a sua envergonha fé Jesus nas no situações que corpo, estavam vivendo. mas tem gente que Deus glorifica é a ele no fonte da fé. corpo. E o Ela que é vem glorificar ele no corpo? Não há como Hã? ter fé É à viver parte de fé. Deus. Sem ela, Amém? desagradamos a Deus. Ele não disse para Marta: Várias Marta, pessoas se tu crer, tiveram verás suas a minha vidas glória. transformadas por Jesus. Então, E, gente, surpreendentemente, uma o frase que eu que quero ele passar disse nessa a manhã várias delas nos é que nós mostra a somos importância da chamados a fé. viver pela Como confissão da exemplo, fé. em Não me Marcos, capítulo 10, interessa o que está versículo 52. acontecendo. Então Eu Jesus lhe acredito que o disse: que está aqui dentro Vai, vai a acontecer tua fé aqui. te salvou. E imediatamente tornou a ver Vai vir e tudo seguia ao Jesus contrário para estrada me dizer que fora. não vai. A fé é um Eu vou elemento de ouvir transformação coisas que de vai dizer que vida. não vai acontecer. A fé deve produzir Vão em nós falar o que não vai desejo de realizar acontecer. boas Vão me obras. chamar de Uma maluco. fé egoísta nem deveria ser chamada de Amém? fé. Mas se A nossa tiver fé aqui dentro, é para nós e para ser Ele espalhada vai ao nosso acontecer. redor. Não O livro tem de jeito. Tiago, Sabe capítulo por que 2, não versículo aconteceu 26 ainda? diz: Porque Quer assim saber? como o corpo sem Porque não está aí espírito é dentro de morto, você. assim também a Amém? fé sem obras é morta. Você vem, ora, Além acabou. de todos estes Não é acompanhado, significados, está misturado a com a Bíblia fé. ainda mostra que o Olha justo, que ou seja, palavra maravilhosa. aquele que Olha, teme a eu estou Deus e aquela anda nos seus palavra. caminhos, Olha, viverá foi pela fé. demais. Ela é como o ar que Chegou ali ele fora, jogou no respira. lixo. Sem ela, o justo não Amém? vive a vida preparada por Deus. Chegou para em nós. casa, ouviu uma palavra, Devemos que aprender trouxe a uma viver fé. de fé em Aí fé. chegou em casa, Assim, a justiça de Deus é ligou a revelada. televisão, estava lá, manifestação do Frequentemente, capeta. vivemos de fé, em dúvida e descrença. Amém? Então Cheio voltamos de à capeta fé, manifestada, o capeta do e desemprego. mais tarde Ih, meu retomamos a Deus. dúvida Será e a que não é por isso que descrença. meu filho está Olhamos desempregado? para trás, As pessoas têm muita facilidade a crer em qualquer coisa, menos no que agindo tem que assim, crer. traremos Por isso que infelicidade à nossa desagrada vida. Jesus. Deus tem uma Amém? grande vida planejada para nós. Os saduceus Não devemos perguntaram a ter Jesus dúvida, quando não. chegaram no céu, essa mulher vai ser de quem, Senhor? Ore assim comigo. Porque segundo a Deus religião, a amado, lei de Moisés aí, Peço no dia de hoje ela para já casou com aumentar a 7 minha fé. cunhados. Não quero viver segundo as Eu minhas tenho circunstâncias. dúvida. E Que lá a ela vai ser dúvida mulher e a de quem, então? descrença não Os façam 7? parte da minha Não é vida. possível. Eu creio em Ti, Olha como é que o no povo, sacrifício do Teu quando Filho, não conhece a o Deus, que Espírito constitui. Santo que habita em mim. Olha bem, Escolho os Jesus Seus disse, planos olha, para a minha ninguém vida, não pois será tenho a esposa de certeza que ninguém. são muito melhores que os meus. porque lá no céu Espero não tem pacientemente em Ti casamento. e com fé Lá no no Seu céu agir. todo mundo é Em nome do espírito, nosso Senhor anjos Jesus são Cristo, espírito. visto que a justiça de Deus se Amém? revela no Mas Evangelho, como de fé em fé, viemos de uma como está tradição escrito, espírita o católica, justo eles falam viverá tudo por isso. fé. Amém? Certeza e Vai com convicção Deus, são a gente palavras se encontra lá. que exprimem uma grande característica da fé. A Ela Bíblia não diz que o convive homem, no mesmo ambiente da Hebreus dúvida 9, e da 27, hesitação. depois você lê em casa, Além disso, a Bíblia ela é diz que o homem totalmente é destinado a ter alicerçada uma na só vida. esperança e não Acabou em isso, tem fatos. juízo. Certeza Amém? de coisas que se Então, se esperam, prova, você não vai ver a ninguém lá. convicção de fatos que Quer não ver, vê vêm. agora, porque depois você não vai ver não. A fé verdadeira é totalmente Amém? fundamentada na Eu confiança ouvi em o papai Deus quando chega lá e em em cima. Sua Eu ouvi o pai a palavra, vida e inteira quer ver lá em não cima. nas circunstâncias. Não vai A ver. fé só faz sentido Amém, quando gente? aponta para Deus. Amém ou não? Na Bíblia, vemos a fé Essa sendo palavra parece apontada dura, como mas algo é de verdade, muito gente. poder na vida de uma É a pessoa. palavra de Deus, é a verdade. Jesus mostra que a presença da fé, mesmo que de forma pequena, faz muita diferença. Amém? A falta de Nós fé vamos ensinar desagrada a errado que tem Deus. outra vida após a Jesus repreendeu os seus Amém? discípulos algumas vezes Aí você por acha eles que vai não voltar aplicarem a nesse sua mesmo fé corpo aqui nas depois? situações que Esse estavam corpo vai ser vivendo. destruído. Deus Esse é corpo a é fonte mortal. da fé. Amém? Ela vem dele.
Isso aqui é uma roupa. Não há como roupa ter se fé estraga. à parte de Deus. É ou não é? Sem ela, Olha essa desagradamos roupa a aqui Deus. dura. Várias Depende do uso pessoas dela, né? tiveram suas vidas É ou não é? transformadas por Jesus. Vamos comparar esse E, corpo com a roupa. surpreendentemente, uma frase que Por ele que que disse tem roupa a que dura várias mais? delas nos mostra a Por quê? importância da fé. Porque você Um cuida exemplo mais. em Marcos Você gosta capítulo mais. 10, versículo Por que que 52. tem roupa que Então não dura Jesus lhe muito? disse: Porque Vai, você não cuida, a usa tua fé demais. te salvou. E imediatamente Amém? tornou a ver e Mas seguia minha roupa se Jesus estraga toda que eu estrada uso fora. tudo. Eu quero nem A saber. fé é um elemento de Amém? transformação de vida. Se me der hoje, A fé deve daqui a pouco produzir eu em uso. nós o desejo Usa de o que realizar puder. boas obras. Amém? Uma fé egoísta Dona Didi me dá uma camisa nem deveria amarela, ser no chamada de outro fé. dia eu já estava com a camisa. A nossa fé é para Amém? nós e para ser Então, espalhada depende de ao como nosso você redor. usa. Eu O livro de uso Tiago, demais, ela reclama capítulo às 2, vezes, que versículo eu uso em 26 casa, diz: eu não quero saber. Porque assim Você está como usando o roupa corpo sem nova em espírito casa, é eu vou morto, usar em casa assim mesmo. também Eu a vou, fé sem depois eu vou obras parar, eu é vou usar morta. agora. Vou deixar nada pro Além de Ricardão. todos estes significados, Se ele quiser, eu a compro Bíblia ainda velho, mostra vou que usar. o justo, ou seja, Amém? Aqui é aquele que teme a passageiro, Deus gente. e anda nos seus caminhos, Amém? viverá pela fé. O que eu quero que você Ela é entenda como é que o o ar Espírito de que Deus ele está dentro de respira. você Sem para ela, o você justo não vive. criar a sua A vida própria preparada vida por Deus para ele. através da sua mente. Devemos Ligado ao aprender Espírito a de Deus, viver de você vai fé atrair em fé. os seus Assim, desejos, a mas você justiça tem que de Deus é acreditar. revelada. Porque Deus não Frequentemente, trabalha com quem não vivemos em acredita. fé, em dúvida Amém? e descrença. Deus Então queria voltamos à abençoar fé Tomé, por um pouco mas ele disse: e mais Tomé, tarde retomamos a dúvida não e a seja descrença. Vamos para incrédulo, trás seja. de uma a Quem que é outra. o incrédulo? Agindo Eu tenho que assim, ver. traremos infelicidade à nossa vida. Deus não gosta de Deus tem uma incrédulo. Você não grande precisa vida ver, você planejada precisa para crer. Não devemos ter Amém? muito ânimo. Você só vai ver as Olha coisas assim de comigo. Deus se você primeiro Deus amado, crer. peço Graças no dia a de Deus. hoje para aumentar a minha fé. Tiago 1, Não quero 19. viver segundo Vamos ler, as vamos minhas ler, vamos ler. circunstâncias. Que a dúvida e a descrença Hoje eu tô não com façam vontade de ler. parte da minha Vamos vida. ler. Eu Tiago creio capítulo no 1, verso sacrifício do teu Filho 19. e no Espírito Santo que habita em mim. Escolho os Aproveita a seus vida, planos para a minha gente. vida, pois tenho a certeza A vida que foi são feita para muito melhores celebrar. que os meus. Amém? Espero pacientemente Chore em ti menos. e com fé Ria no mais. seu agir. Amém? Em nome do nosso Senhor Jesus Viva, Cristo. aproveita. Amém. Visto que a Nós somos justiça de destinados Deus a se ter uma revela no vida só. Evangelho, de fé Amém? em fé, como está Estou escrito, aproveitando a vida ao o justo máximo. viverá por fé. Amém, gente? Certeza e Tô em lua de mel convicção todo são dia, palavras namorando todo que exprimem uma grande Estou característica da aproveitando fé. o máximo. Ela não convive Amém? no mesmo Ela ambiente não da deixa dúvida mentir. e da hesitação. Além Amém? disso, ela é totalmente alicerçada na esperança e não em fatos. Em casa faça a mesma Certeza coisa. de coisas que se esperam, Não é? a convicção A gente de vive uma fatos que não felicidade vêm. mesmo. Eu sempre A falo fé com ela, verdadeira tem que é aproveitar, totalmente né? A vida fundamentada é na uma só. confiança em Deus, Amém? em Sua palavra E e Deus não me deu nas você, eu circunstâncias. vou roer até o. A fé só faz sentido quando aponta para enquanto eu Deus. puder. Na Bíblia, Amém, gente? vemos a fé É sendo uma apontada brincadeira, mas é como uma algo de realidade. muito Nós poder temos na que vida de uma viver. pessoa. Nós temos que parar de estar reclamando. Jesus mostra que a presença da fé, mesmo que de Amém? forma pequena, Nós faz temos muita que crer, diferença. nós temos que ser otimistas. A falta de fé Deus desagrada tem o a melhor Deus. para você. Jesus Amém? repreendeu os seus Aproveite discípulos enquanto algumas pode. vezes por eles não E aplicarem a graças sua a Deus eu estou fé nas podendo e vou situações que estavam vivendo. aproveitar. E espero que você Deus aproveite é a também, que fonte vai chegar uma hora que não vai dar. Ela vem dele. É ou não é? Não há como ter Gente, fé vai à parte de chegando o Deus. tempo. Sem ela, E todo desagradamos mundo a diz Deus. que é a melhor idade. Várias pessoas tiveram suas vidas transformadas por Eu Jesus. detesto quando alguém fala, E, surpreendentemente, olha, tá uma melhor frase idade. que ele disse Meu a Deus do várias céu. delas nos mostra a Falsidade. importância da fé. Como Amém? exemplo, em Marcos Quando a gente está capítulo ficando 10, velho, versículo é a pior 52. idade, é o pior tempo. Então Jesus lhe E a disse: Bíblia deixa bem Vai, claro a isso. tua fé te salvou. Passou de 70, E imediatamente tornou a ver cansaço e e seguia Jesus estrada Hã? fora. É ou não é? A fé é um elemento de Dá um passo, já transformação está de vida. cansado. A fé deve É ou não é? produzir em nós o desejo de realizar boas Aproveitar obras. enquanto a gente pode. Uma fé egoísta Por que não nem deveria ser sonhar chamada enquanto de eu fé. posso? Por que A não nossa fazer fé enquanto é eu para posso? nós e para ser espalhada Amém? ao nosso redor. Ou O você livro de Tiago, acredita que você vai ver capítulo na 12, outra versículo vida? 26 diz: Ou você Porque acredita assim que você vai como ver o corpo teu sem pai e tua espírito mãe é lá no morto, céu. assim também Você a vai fé ver sem todo mundo obras reunido lá é te morta. esperando.
cantando Além parabéns. de todos estes significados, a Bíblia ainda Ei, mostra que o justo, ou Isso não seja, existe. aquele que teme a Deus Amém? e anda nos seus A vida caminhos, do corpo é viverá pela uma fé. e a vida do Ela é espírito é como o outra. ar que ele É respira. totalmente diferente. Sem ela, o justo Na não vive verdade, você a não é vida esse corpo, não. preparada por Você é um Deus espírito para nesse ele. corpo. Devemos Esse corpo só aprender serve para a você não viver vai. de Tem que fé fazer, tem que fazer em fé. aqui. Assim, Na a verdade, o seu justiça de espírito Deus vai é voltar para o revelada. céu. Você é um anjo de Frequentemente, Deus. vivemos Fala de com esse irmão fé, aí que ele vai gostar. em Fala, você é um dúvida e anjo de descrença. Deus. Então voltamos à fé Não se apega um muito aqui pouco não, que isso aqui é passageiro, e viu? mais tarde retomamos Se a agarra dúvida e a aqui não, não descrença. briga por nada Vamos não. para trás, Você vai deixar aí, deixa ficar com tudo, né? agindo assim, Amém? traremos Todo mundo vai infelicidade à deixar, nossa porque vida. nada aqui é nosso. Deus tem uma grande Graças a vida Deus, planejada para nós. viva. Não devemos ter Viva a duplo vida. ânimo. Aproveita enquanto você Ore assim pode. comigo. Amém? Deus amado, Para de peço reclamar, no dia de para hoje de para perder aumentar a tempo. minha fé. Não Aproveita quero a viver vida é segundo as boa, minhas gente. circunstâncias. Que Amém? a dúvida e a É descrença a gente que não estraga façam ela, parte né? da O minha dito é vida. outro, né? Eu não vou Eu falar. creio em Ti, Então no é isso. sacrifício Tiago do Teu Filho capítulo 1, verso e no 19 diz Espírito assim, ó. Santo que habita em mim. Sabei estas Escolho os Seus planos coisas, para a minha meus vida, pois amados tenho a irmãos. certeza que são muito melhores que os Todo meus. homem, pois, seja Espero pronto para quê? pacientemente em Ti e com Todo fé homem seja no pronto Seu para quê, agir. gente? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Todo homem está a justiça pronto de para Deus quê? se revela no Evangelho, Para de fé em ouvir. fé, como está escrito. Por que nós temos que estar O pronto para justo ouvir? Porque a fé viverá vem por por fé. onde? Certeza Não e tem que estar convicção pronto são pra palavras que exprimem uma grande característica da fé. Amém? Ela não convive Qualquer no coisa mesmo a pessoa ambiente da deixa de ouvir, dúvida entendeu? e da hesitação. Além Na disso, verdade, não é ela a minha é palavra, se totalmente eu pudesse, eu alicerçada na congelava todo mundo esperança pra ninguém se e mexer, não sair em do lugar. fatos. Certeza de Um coisas levanta, que todo se mundo esperam, morre, enquanto vai fazer a isso, convicção de perdeu a fatos palavra, que não vêm. A fé Amém? verdadeira é totalmente fundamentada Tem na gente que pode confiança em esperar um Deus pouquinho, mas não e em Sua levanta justo na hora palavra e da não palavra. nas Olha, dá vontade de circunstâncias. jogar o microfone daqui. Você A não fé tá só com faz essa vontade, sentido sabia? quando Tô revelando aponta para hoje. Deus. Amém? Na Bíblia, Porque além de você vemos a não fé ouvir, sendo apontada você vai como atrapalhar algo o de irmão que quer muito ouvir. poder na vida de uma pessoa. amém? Jesus mostra Então, que a presença a da fé fé, vem pelo mesmo que de forma ouvir. pequena, faz muita Às vezes diferença. você ouve uma palavra, falta de sai daqui, fé olha, desagrada a realmente, Deus. pastor falou, eu vou fazer. Jesus Olha, a partir de hoje eu repreendeu vou mudar. os seus A discípulos partir de algumas hoje eu vezes vou melhorar por minha eles não vida, eu vou aplicarem a sua aproveitar fé mais, nas eu vou situações que curtir estavam mais, vivendo. eu vou viver Deus é a intensamente. fonte da fé. Amém? Ela vem dele. Porque, gente, vamos falar a Não há como verdade. ter fé à parte de Tem gente que Deus. só vive Sem procurando ela, outro. desagradamos a Deus. Eu e ela, Várias nós temos pessoas negociado tiveram bastante suas isso. vidas transformadas por Vamos viver a Jesus. nossa vida, E, parar de viver a surpreendentemente, vida dos uma outros. frase que ele disse a várias Amém? delas nos mostra a Jesus importância da deixou fé. bem claro, não é Por egoísmo exemplo, não. em Marcos, Jesus falou, capítulo 10, cada versículo um 52. carrega a sua Então Jesus lhe disse: cruz. vai, a tua Amém? fé te salvou. Você não é Jesus E para imediatamente carregar a cruz de todo tornou a vir mundo. e seguia Você não é Jesus Jesus para estrada fora. carregar todo mundo nos A ombros. fé é um elemento de Amém? transformação O de que tiver que vida. acontecer, vai acontecer A fé com deve você, produzir em sem nós o você, e desejo de acabou. realizar boas obras. Amém? Uma fé egoísta Quando Paulo fala nem de deveria Timóteo, ser ele está falando, chamada de Timóteo, fé. você está cuidando de você? A nossa fé Timóteo é está para cuidando da nós sua e doutrina? para ser espalhada ao nosso Porque redor. Timóteo cuidava de todo O mundo, livro de Tiago, menos dele da capítulo 2, doutrina. versículo 26 diz: E Amém? assim como o corpo Paulo sem espírito é morto, sabia que ele era assim novo. também a fé sem Paulo obras é morta. Traz o ensinamento, Timóteo, Além cuida mais de ti. todos estes Cuida significados, mais da sua a doutrina. Bíblia ainda mostra que o O justo, que ele quis ou dizer? seja, Para de estar cuidando aquele que dos teme a outros. Deus e anda nos Para seus de estar querendo caminhos, cuidar dos viverá outros mais pela do que fé. você. Não é que você não vai cuidar Ela de é ninguém. como o ar que ele A respira. Bíblia manda amar, Sem né? ela, o Cuidar de justo carregar não no vive colo, não, a viu, vida gente? preparada por Deus. Amém? Glória a Devemos Deus. aprender a viver de fé Eu em fé. me comprometi Assim, comigo a justiça de mesmo. Deus é revelada. Tá? Vou cuidar do meu Frequentemente, ministério da vivemos minha de família. fé, em dúvida e E é o que eu tenho descrença. mais feito na minha vida. Então voltamos à fé Amém? um pouco Glória a e Deus. mais tarde retomamos Estou a dúvida e a amando como nunca descrença. amei na vida. Vamos para trás, Estou fazendo por ela o que eu nunca fiz na de minha uma vida. a Eu sei outra. lá até quando. agindo Não assim, é verdade? traremos infelicidade à nossa vida. Ela está aí, pergunta se a gente Deus tem briga. uma grande vida Pergunta se planejada é a para nós. confusão lá em casa. Não devemos ter Pergunta. duplo ânimo. Foi uma atitude que eu Olha assim ouvindo a comigo. palavra de Deus, eu entendi. E Deus me fez amado, entender que eu tenho que peço no viver, dia de hoje aproveitar para o aumentar a máximo minha possível, fé. viver bem.
Não quero viver segundo Amém? as minhas Porque, circunstâncias. gente, não tem Que a coisa dúvida e a melhor na descrença vida não façam parte da do que minha você vida. viver bem. Eu creio em Ti, Amém? no sacrifício do Teu Eu vou Filho. na rua, fico saudade de casa. Espírito Eu não Santo aguento que ficar muito habita em tempo fora de casa. Escolho os Seus Agora, a planos para a pior minha coisa é quando o vida, sujeito pois tenho quer ir pra rua e não certeza tem que são vontade de muito melhores voltar. que os meus. É, Espero pacientemente não é em o Ti meu caso, graças a e Deus. com fé E no gostaria que Seu não agir. fosse o seu também. Em nome do nosso Senhor Jesus Amém? Cristo, de Deus Então, se o que revela Tiago no está dizendo aqui Evangelho, claramente, de fé ó, em fé, seja como está todo escrito, homem pronto o para justo ouvir, viverá por fé. tardio para Certeza e quê? convicção são Falar palavras que exprimem uma tardio grande para- característica da fé. Gente, se Ela irá não e falar convive no demais, mesmo ambiente da dúvida e não da presta. hesitação. porque se Além você falar disso, demais, você ela vai é se irar. totalmente alicerçada na Amém? esperança e não Então, em sabe o que você fatos. faz? Ouça. Certeza de coisas que se esperam, Amém? a convicção de fatos que não vêm. Eu nem respondo. A fé verdadeira é totalmente fundamentada na confiança em Deus, em Ah, Sua isso aqui não palavra, sabe o que é, isso e aqui tá não fora do nas lugar, isso aqui. circunstâncias. A fé só faz sentido quando aponta Daqui para a 5 Deus. minutos já esqueceu o que falou. Acabou a briga. Na Bíblia, Amém? vemos a fé sendo E se eu for apontada falar? como algo de muito Não vai dar poder briga? na vida de uma O que pessoa. o texto aqui está dizendo? Jesus gente? mostra Ó, que a presença da fé, ó, mesmo que de seja forma pronto pequena, para faz ouvir. muita diferença. A falta de fé tardio, desagrada a Deus. não tenha pressa para Jesus falar. E se puder, nem repreendeu fale. os seus discípulos algumas Amém? vezes Porque por do eles não muito falar aplicarem a sua vai fé vir a nas discussão, da situações que discussão estavam vai vir a vivendo. ira, da ira a Deus briga, a é a confusão. fonte da fé. E Ela vem dele. outras potrocas a mais. Não há como ter fé à Amém? parte de Deus. Então, Sem ela, eu consigo desagradamos hoje, a glória a Deus. Deus, discernir Várias pessoas o que Paulo tiveram fala. suas vidas transformadas por Jesus. Amém? E, Ele tá falando da surpreendentemente, fé. uma Eu frase tô que ele trazendo disse pra- a pra várias minha casa, delas pra sua. nos mostra a importância da Aí diz fé. assim, porque a ira Por do exemplo, homem não em produz a Marcos, justiça de Deus. capítulo Quando 10, tirou, versículo acabou. 52. É ou não é? Então Jesus lhe disse: Já reparou? Vai, a tua Eu fé te acredito que ninguém vai salvou. ter coragem de falar. E imediatamente Mas eu tornou vou a ver arriscar fazer e essa seguia pergunta. Jesus estrada afora. Quem aqui na hora da ira solta A fé é um palavrão? elemento de Não se transformação de controla e vida. xinga. A fé deve produzir em nós o Às vezes, desejo sim. de realizar Medida boas bem, obras. viu? Uma fé Você egoísta também? nem deveria ser chamada de fé. A Amém? nossa fé A senhora não é solta para não? nós e para ser espalhada ao nosso redor. O livro de Tiago, Gente, capítulo 2, na hora versículo da ira, 26 diz: a nossa natureza Porque não assim consegue controlar. como o corpo sem espírito é Não morto, controla. assim também a Amém? fé sem obras é A morta. gente tem vontade de matar um, tem ou não Além tem? de todos estes significados, Gente, parece a que tem Bíblia palavra ainda que entra mostra dentro da que o gente, faz justo, mal. ou seja, Vai ou aquele não que vai? teme a Deus e A anda pessoa nos seus falou um negócio caminhos, aqui, ele viverá entrou. pela fé. Ela é como o ar que ele É respira. isso que eu te amo. Sem ela, o justo não vive É a isso vida que é o nosso preparada caminho. por Deus para ele. A gente tem que vigiar isso. Devemos porque, aprender ó, a viver por de isso eu dizia, fé aprenda em a fé. falar. Assim, a Tá justiça vendo que de a pessoa Deus está é falando revelada. demais? Deixa Frequentemente, falar, vivemos de fé, deixa. em dúvida e descrença. Pega um pouquinho d'água. Então dá voltamos à ela. fé por um pouco Amém? e mais tarde Porque retomamos só a tem briga dúvida e a quando o outro descrença. fala. Vamos para trás Se o outro não falar, não vai de haver uma a briga. outra. Agindo Amém? assim, traremos Então Deus vai nos infelicidade à dando o nossa quê? vida. Sabedoria para lidar Deus com tem os uma outros. grande Porque, vida gente, não é planejada fácil para viver um com nós. o outro. Não devemos ter É dúvida. ou não é nenhuma. verdade? Então o que ele Olha está assim, dizendo aqui? Deixou bem claro, ó. Porque a ira amado, do homem não produz a justiça Peço de no Deus. dia de hoje para Portanto, aumentar a minha fé. Não quero despojando viver de toda segundo as minhas impureza, circunstâncias. despojar e Que a tirar, dúvida e a descrença e não façam acúmulo de parte da minha maldade, vida. Eu creio em Ti, acolhei no com sacrifício mansidão do a Teu palavra em no voz Espírito Santo que implantada. habita em mim. Porque às Escolho vezes os a Seus palavra planos para a minha implantada é vida, ruim, pois fica tenho lá a dentro, certeza né? que são muito melhores que os meus. A pessoa te fala uma coisa, Espero fica aquilo ali pacientemente dentro de em Ti você. e com fé Aí você não no consegue Seu agir. esquecer. Em nome do nosso Senhor Jesus Ela está Cristo, implantada dentro de você. visto tem que a arrancar, justiça tem de que tirar Deus se isso, revela vai no fazer mal. Evangelho, de fé em fé, Paulo como está está deixando bem escrito. claro. Ó, O justo despoja viverá por primeiro de toda a impureza, toda a Certeza e maldade, tira tudo convicção isso. são palavras que E exprimem receba uma a palavra grande com característica mansidão da fé. implantada, Ela não a qual é convive no mesmo ambiente da poderosa dúvida para e da salvar a hesitação. vossa alma. Além disso, ela é totalmente alicerçada na esperança praticante e da não em palavra. fatos.
certeza de coisas que se esperam, a Porque se convicção de você fatos que não ouve vêm. e não pratica, A você fé está enganando a verdadeira é quem? totalmente fundamentada na Você está enganando confiança a em quem? Deus e em Sua Ao palavra, pastor? e não nas A Deus? circunstâncias. Você está enganando A quem? fé só faz sentido quando aponta Pior para coisa Deus. é a gente enganar a gente mesmo, hein? Na Bíblia, vemos a fé Eu sei sendo que estou apontada errado, como finge que algo não de estou. Meu muito Deus, eu poder estou me na vida de uma enganando. pessoa. Eu Jesus sou mostra que a culpado presença da e finjo fé, que não sou. mesmo que Meu de Deus, forma eu estou me pequena, enganando. faz muita diferença. A Amém? falta de fé desagrada a Deus. E você sabe que tem gente que é Jesus repreendeu Sim ou não? os seus discípulos algumas vezes assim. É ou não é? por eles não aplicarem Eu a não sua estou fé errada. nas situações Sabe que que estavam tá. vivendo. Está enganando Deus quem? é a fonte da A fé. si mesmo. Ela Está vem fazendo dele. mal a si próprio. Não há como ter fé Amém? da parte de Deus. Qual Sem o ela, problema de dizer que errou? desagradamos a Deus. Hã? Várias pessoas Quando eu tiveram digo que suas eu não vidas erro, eu estou transformadas dizendo por que eu sou Jesus. E, Eu surpreendentemente, sou uma perfeito, frase nem que ele santo, diz perfeito. a várias delas Gente, nos mostra a importância da fé. Nesse corpo, Como exemplo, ninguém é em Marcos, perfeito. capítulo 10, versículo E nunca vai 52. chegar a esse grau de perfeição total. Então Jesus lhe plena. disse: Não existe. Vai, Enquanto a a tua gente tiver fé te nesse salvou. corpo, E a gente vai imediatamente errar. tornou Mas a enquanto a vir gente e puder errar seguia menos, Jesus melhor estrada vai fora. ser para a nossa vida. A fé é um elemento de Enquanto a gente falar transformação de menos, vida. menos confusão, A fé deve menos produzir em nós fofoca, o desejo de menos realizar problema. boas obras. É Uma ou fé não é verdade? egoísta nem Paulo deveria está ser dizendo, chamada de olha, fé. esteja pronto para A ouvir. nossa fé Tarda é para nós falar, e para ser tarda, espalhada pensa, ao nosso redor. calma. No livro de Tiago, Amém? capítulo 2, Mas versículo tem gente que é 26 automático. diz: porque assim A pessoa como vai o para corpo você, sem vai espírito você é para morto, isso, vai para aquilo, assim vai para aquilo, também vai para aquilo, a fé vai. sem obras é Aí morta. eu digo, então vai você também. Ah, então joga Além uma coisa na de outra, joga na todos outra. E aí? estes significados, a Bíblia Acabou a ainda mostra mansidão. que o justo, ou seja, Criou-se a aquele que confusão. teme a Deus e anda nos Roubou seus a paz. caminhos, viverá pela Deus fé. caiu de senda. Ela é como o ar que ele Amém? respira. A fé então nem Sem ela, o se justo fala. não vive Vai ser a no vida braço, na preparada mão por Deus mesmo. para ele. Amém? Devemos aprender a Amém, viver não? de fé em fé. Então nós não fomos chamados Assim, para a viver isso. justiça de Deus é revelada. Nós fomos chamados a Frequentemente, viver vivemos de pela fé, fé. em dúvida e Amém? descrença. Então o que, que Então ele está dizendo voltamos à aqui? Ó? fé, Deixou bem um claro. pouco, Se e mais eu tarde ouço, retomamos a sou dúvida e a ouvinte, descrença. Vamos e não para trás pratico, e para frente. eu estou De um enganando a a mim outro. mesmo. Agindo Amém? assim, Ah, eu vou falar, traremos pastor, eu vou fazer, infelicidade não à vou nossa fazer, vida. coitado. Deus tem uma Tá grande enganando a vida si planejada próprio. para nós. Não Amém? devemos ter duplo ânimo. E é impossível você Olha agradar a assim Deus comigo. com isso. Impossível. Deus amado, peço Amém? no dia de hoje para aumentar a É minha por fé. isso que a gente vê resultado na vida. Não de quero nós, viver Deus, segundo nós as não minhas vamos saber. circunstâncias. Que a Há uma dúvida e a diferença. descrença É não façam notório. parte da minha vida. O Espírito de Deus está dentro da pessoa. O sacrifício Se do ela está teu filho. obtendo vitória, O certamente ela está Espírito agradando a Santo que Deus. habita Se não Escolha tem, os seus planos se para ela a não minha tem vida, vitória, pois ela tenho não a está certeza que são agradando a muito Deus. melhores que os meus. Amém? Espero pacientemente Fala em para esse ti irmão. e com Para fé de no enganar seu você agir. mesmo. Em Pratica a nome do palavra de nosso Deus. Senhor Jesus Cristo. Amém. Visto que a justiça de Deus se revela Amém? no Evangelho, de fé Aí em diz fé, assim, porque como está se escrito, alguém ouvir o justo viverá por fé. da palavra Certeza não e convicção praticante, são palavras que exprimem uma assemelha-se grande ao característica homem da fé. que Ela não contempla no convive espelho no o mesmo seu ambiente rosto da dúvida natural, e da hesitação. pois a si mesmo Além se disso, contempla ela é e se totalmente alicerçada retira na para esperança logo se e não em esquece fatos. como era a sua aparência. Certeza de coisas que se Isso esperam, pega melhor para a mulher, a né? convicção de fatos que não Amém? vêm. A fé verdadeira A é mulher totalmente está dizendo assim, que a fundamentada na pessoa que confiança em ouve a Deus, palavra e não em Sua pratica, palavra, e não nas é aquela circunstâncias. pessoa que olha no espelho A fé só agora faz sentido quando aponta e já para Deus. esqueceu como é que está a sua aparência. Na Bíblia, Amém? vemos a fé sendo apontada Aí ela como olha algo toda hora, de será muito que o poder cabelo na tá vida de folgado? uma pessoa. E será que Jesus batom tá mostra que a direito? presença da fé, Amém? mesmo que de forma pequena, borrou a faz muita maquiagem? diferença. É assim A ou não é? falta de fé Por que a desagrada mulher a olha Deus. no espelho toda hora? Jesus Ela esquece repreendeu como é que ela os tá. seus discípulos algumas Por que vezes muita gente por eles não não obtém as aplicarem a coisas sua de fé Deus? nas Porque ela situações que esquece de estavam vivendo. praticar. Deus é Amém? a fonte da fé.
Então são Ela vem exemplos dele. que a gente tem que trazer para a nossa Não há como vida. ter fé à parte de Deus. Você está entendendo Sem ou não, ela, gente? desagradamos a Deus. Fomos chamados Várias pessoas a viver tiveram suas pela vidas transformadas confissão por da Jesus. fé. E Pode estar ruim, mas surpreendentemente, nunca diga uma que tá frase ruim, que tá ele bom. disse a várias delas Amém? nos mostra a importância Tá da fé. difícil? Não, tá difícil Como não, tá exemplo, fácil. em Marcos, capítulo Amém? 10, versículo Não tem 53. não? Tem sim, tá Então vindo Jesus aí. lhe disse: Vai, Amém? a Isso é tua fé. fé te salvou. E Amém? imediatamente tornou Ah, a mas olha, eu vir tô e seguia duro. Jesus estrada Olha, fora. o dinheiro some na A fé minha é um mão. elemento de Vai subir transformação mais de vida. ainda. A Porque fé você deve tá produzir em a sua nós o convicção é desejo essa? de realizar boas É, não é? obras. Uma fé E aí, tá egoísta com dinheiro aí? nem deveria ser chamada de fé. Tô com ele, mas ele tá comigo A nossa não, mas ele tá fé vindo aí. é para nós e para ser Amém? espalhada Eu creio que ao nosso vem. redor. Olha, eu creio que agora no mês O de livro de dezembro, Tiago, olha, eu vou capítulo ganhar 2, muito versículo presente, 26 vou ganhar diz: muito dinheiro. Porque assim É a fé, como você o tá chamando corpo a sem espírito é existência. morto, assim também Amém? a fé sem obras é Mas morta. tem gente não, você tinha uma dor aqui Além e olha, de todos estes isso deve ser o significados, rins. a Bíblia ainda Olha, eu mostra estou que o perdendo meu justo, rins. ou Meu seja, Deus, olha, é uma aquele dor que teme a que Deus você tá e anda chamando a nos seus caminhos, existência. viverá pela fé. Cuidado com as palavras, Ela é como o ela ar tem que ele poder. respira. Sem Amém? ela, o justo não vive. A vida Seja qual for a preparada por palavra, ela Deus tem para ele. poder. E a Devemos palavra aprender negativa a parece que é viver de pior, ela vem fé mais em rápido, porque a fé. pessoa acredita mais. Assim, a justiça de Deus É é ou não é? revelada. Já viu uma pessoa jogando Frequentemente, praga? Ela vai com vivemos de raiva. fé, em dúvida Miserável, e tomara que você descrença. quebra a perna. Então voltamos à fé Gente, tem um gente pouco que quebra e mesmo. mais tarde retomamos a Por que dúvida e a não usa descrença. isso para coisas Vamos boas? para trás e para Porque é frente. uma fé contrária. De uma a O outra. que é a fé? É a certeza da coisa Agindo que você assim, espera. Então você traremos esperou que o outro quebrasse a infelicidade à perna nossa com vida. tanta fé e ele Deus tem quebrou. uma grande vida planejada Por para que não nós. usa isso para o seu Não devemos ter benefício? duplo ânimo. Por que não usa isso para Ore o seu assim emprego, para a sua casa, para a sua Deus família, para o seu filho? Peço no dia de hoje para Amém? aumentar a minha fé. Através Não da quero fé viver você consegue segundo as mudar minhas tudo. circunstâncias. Através Que da a dúvida e a confissão da fé, descrença você não vai façam mudando parte da minha tudo vida. na sua casa, na Eu sua creio vida. no Diga, eu recebo sacrifício essa do teu palavra. Filho, que é o Amém? Espírito Santo. Você que crê habita em mim. nisso? Dê uma forte salva Escolho de os palmas seus então, planos para agradecendo a mim, Deus. pois tenho a certeza que são muito melhores que os meus. Espero pacientemente em ti Tudo e com é fé no seu possível agir. aquele Em nome do que crê. nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta, cada um responda se quiser. Qual proveito você tira da mensagem de hoje?